Olá, vamos iniciar mais uma aula nossa e nessa aula nós vamos falar sobre a pandemia do novo coronavírus. E aí, nessa nossa aula, nós vamos descobrir hoje o que é e como se contagia. Essa aula foi preparada para a nossa turma da Educação de Jovens e Adultos. É a aula número 1 sobre a minha responsabilidade, professora Camila Bandeira. Então, primeira coisa, né? O que é? Tá? A gente escuta tanto falar aí e aí hoje a gente vai descobrir o que é. Então, os coronavírus, eles são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 60, que causam infecções respiratórias. Recentemente, em dezembro de 2019, foi identificado um novo coronavírus, e aí foi dado o nome a ele, né, de SARS-CoV-2, porque é o segundo dessa família. E aí ele tem esse formato que a gente está vendo aqui na tela, certo? Ele tem um formato que lembra uma coroa. Por isso que ele se chama corona, porque corona significa coroa na língua espanhola, né? A origem do nome. E aí onde surgiu esse novo coronavírus? Esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, surgiu na cidade chinesa de Wuhan e provavelmente contaminou o ser humano devido à sua interação com animais. E aí não há um consenso no meio científico sobre a sua origem, mas tudo indica que surgiu lá no mercado de Wuhan, onde pessoas comercializavam alguns animais e também consumiam. Então, animais como o morcego e como o pangolim, esse animal que apareceu aí na tela. E aí surgiu lá em Wuhan, mas devido à circulação, né, devido ao fluxo de pessoas de um país para o outro, esse vírus se espalhou rapidamente. É um vírus altamente contagioso, então ele se espalhou pelo mundo, o que causou o que nós chamamos de pandemia. Então a pandemia, ela é decretada quando um vírus, né, uma doença, ela se manifesta por diversos países, diversos continentes do mundo. E aí, como se contagia? A gente vai ver aí, né? Algumas formas de contaminação dá-se através do contato pessoal próximo. Então, o aperto de mão, o abraço, o beijo, essa forma que a gente tem, né, de se cumprimentar, nesse momento é bem perigoso. Elas podem transmitir o vírus. Também, né, um outro motivo, uma outra forma de se contaminar é através do manuseio de objetos e o contato com algumas superfícies contaminadas, seguidas do toque às mucosas dos olhos, da boca e do nariz. Então, por isso que a gente escuta tanto aí dizendo para a gente lavar sempre as mãos, porque a gente não sabe onde a gente colocou a mão e se aquela superfície estava contaminada, né? Alguém podia lá estar doente, né? Tocou no trinco da porta, no corrimão. Então, a gente está no espaço público, muitas pessoas colocam a mão, né? Muitas pessoas estão ali circulando e podem contaminar. Então, nesse momento, né, é necessário evitar o contato pessoal e manter hábitos de higiene. E aí uma informação, né, importante. Recentemente, cientistas pesquisadores também comprovaram que o vírus se espalha pelo ar quando alguém contaminado tosse, espirra, respira, fala. Então ele pode estar liberando no ar algumas partículas, né, algumas gotículas de secreção de saliva que estão contaminadas. Então muito cuidado, né? O vírus ele pode sobreviver por um período de tempo, sendo mais perigoso em ambientes fechados ou onde circulam muitas pessoas, né? Então, ambientes fechados, tipo uma sala de aula, um escritório, um consultório, um banco, né? São lugares fechados onde não há circulação, né, de vento, o ar não circula livremente. Então, alguém contaminado passou por ali, espirrou, tossiu, o vírus pode ficar lá naquele ambiente por um determinado período de tempo. Bem como também lugares públicos, como uma praça, como uma quadra de esporte, onde as pessoas praticam esporte, estão ali respirando, transpirando, né? Muito cuidado nessa hora, por isso que é importante o uso da máscara. E aí, gente, vamos ver nesse slide agora, né? Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies. Então, os pesquisadores, né, nessa pesquisa, eles também comprovaram, né, que ele pode sobreviver em diferentes superfícies por um período de tempo, né, dias ou horas. E aí a gente vai ver alguns exemplos agora em alguns materiais. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês
é o aço. Então, o aço inoxidável, né, que a gente encontra aí, cadeado, alguns portões, corrimão, né, de algumas escadas que é de aço, eles podem conter o vírus se alguém contaminado colocou a mão lá, né, depositou alguma secreção. E o vírus pode sobreviver nesse tipo de superfície por até 3 dias. Um outro tipo de material, o papelão. O papelão, se contaminado, o vírus pode sobreviver nele por até um dia. Então, muito cuidado aí, né, quando a gente recebe alguma mercadoria, alguma correspondência em casa, de papelão, né, ou outros papéis, porque a gente não tem certeza, né? Também pode estar contaminado. Cuidado lá com as coisas que depositam na sua caixinha do correio e papéis que você recebe de diferentes lugares, né? Se realmente for pegar um papel de outra pessoa que é necessário, higienize a mão em seguida. E aí o tecido. O tecido, o vírus pode sobreviver nele de 3 a 4 dias. A gente não sabe exatamente qual tipo de tecido que os pesquisadores analisaram, né? Uma variedade enorme de tecidos, mas a gente sabe que pode ser contaminado e pode estar lá de 3 a 4 dias. O vírus, então, é importante, a gente saiu na rua, né? A gente teve contato com alguém que pode estar contaminado. Lavar a roupa também que a gente usou. E aí o plástico, né? O plástico, né? Como uma garrafinha de plástico, um copo descartável, a sacola do supermercado, as embalagens que a gente compra de produtos no supermercado. Isso tudo passou pela mão de muitas pessoas e pode estar contaminado. Então é importante higienizar e o vírus pode sobreviver nesse tipo de superfície por até 3 dias. E por último, aqui no nosso exemplo, o ar. E aí a gente, né, falou no slide anterior e agora volta aqui agora. Então, uma pessoa contaminada que expeliu secreção ou saliva, ela pode deixar um ambiente, né, contaminado se não tiver uma circulação adequada e o vírus pode sobreviver, né, pode ficar ali no ar de 40 minutos até 2 horas e meia. Então, esse período aí vai variar de acordo com a quantidade, né, de material, né, de contaminação que foi exposta no ar e também a circulação do ambiente, tá certo? E aí, gente, a gente tá falando aí a história do vírus e aí o que é que ele causa? O que esse vírus causa? O vírus SARS-CoV-2 causa a doença Covid-19, que se manifesta sem sintomas ou como um resfriado em algumas pessoas, mas em outras, como pessoas idosas, imunodeprimidas, né, pessoas aí que têm algum problema, alguma doença que baixa a imunidade, pessoas hipertensas com doenças renais, respiratórias, diabetes, ela se apresenta de forma mais grave e a causa, né, a síndrome respiratória aguda, que leva a pessoa a precisar de atendimento hospitalar, certo? Então, ela pode causar isso e também outras, né? Todo dia aí os pesquisadores estão descobrindo, né, um novo sintoma. Então, as pessoas, algumas pessoas podem ter um quadro mais grave e podem precisar de atendimento hospitalar. Por isso que é importante a gente desacelerar. Não tem muitas pessoas doentes, porque se tem muitas doentes, vai ter muitas também que vai ter problemas graves, certo? E aí o que pode acontecer se muitas pessoas adoecerem simultaneamente, ao mesmo tempo? Então a velocidade, né, com que esse vírus se espalha é muito rápida e isso causa um grande problema para diversos países, para estados e municípios, pois o número alto de pessoas contaminadas ao mesmo tempo significa que uma parcela dessas pessoas alta também podem ter complicações. E aí agora eu vou mostrar um gráfico, inclusive a gente viu, né, de uma forma mais elementar esse gráfico lá na sala de aula antes de ter decretado aí o isolamento. Então aqui primeiramente, nesse gráfico eu tenho aqui duas setas, né, essa seta aqui que está subindo, que indica o número de casos, e essa seta aqui que indica o tempo decorrido. E aí eu vou trabalhar aí com os meses de março, quando iniciou os primeiros casos, até dezembro, né? E aí dá algum exemplo. A gente vai trabalhar aqui com o número 500, né? Essa seta aqui, essa linha vermelha, ela vai indicar a capacidade dos hospitais, a capacidade aí, um exemplo de atendimento naquelas CTIs, UTIs, que são as unidades, né, que são mais preparadas, mais equipadas para atender alguns casos mais graves.
E aí aqui eu vou trabalhar, eu tenho duas curvas. Essa curva aqui, que está mais alta, e essa outra curva aqui que está mais baixa, certo? E agora a gente vai ver por que elas estão aí. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui março, isso aqui é a contagem de meses, né? Março, aí vai passando abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não botei todos para nunca, porque não ia caber todos no espaço, mas enfim. Aí vamos trabalhar aqui de março a junho, dar um exemplo. Se 10 mil pessoas, um exemplo fictício aqui, né? 10 mil pessoas se contaminaram aqui na nossa região entre março e junho. E dessas 10 mil pessoas, 800 pessoas elas precisaram de atendimento num hospital, na unidade lá de terapia intensiva. Sendo que dessas 800 pessoas, o hospital aqui da região, né, a rede e o sistema de saúde, ele só consegue atender 500 pessoas, como a gente está vendo aqui, ó, nessa linha vermelha. Então, a gente tem um problema aí, né? Então, se aqui em meus hospitais a capacidade do sistema de saúde aqui só consegue atender 500 pessoas e num curto período de tempo eu tenho 10 mil pessoas que ficaram doentes e 800 elas precisaram de CTI, olha o problema que eu vou ter aqui, um problemão, né? Porque significa que atendi as 500, as outras 300 pessoas que precisam de atendimento médico hospitalar, elas não vão ter esse direito de ter atendimento médico, certo? E aí, no outro exemplo que eu vou dar, não vai ser mais de março a junho. Vamos supor que essas 10 mil pessoas adoeceram de março até dezembro. E dessas mesmas 10 mil pessoas, 800 pessoas aqui, elas precisaram também de CTI, sendo que elas precisaram aos poucos. Algumas foram em março, aí foram ficando boas, cedeu a vaga para outras que adoeceram em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Significa que elas foram adoecendo aos poucos. Então é diferente de eu ter 10 mil pessoas doentes ao mesmo tempo, que eu vou ter 800 precisando de hospital ao mesmo tempo, e é diferente de eu ter 10 mil pessoas, onde 800 pessoas vão precisando ao longo de um ano, certo? Então, por isso que é tão importante que as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo, né? A gente não tem ainda um medicamento, a gente não tem ainda uma vacina, então o contágio realmente, de fato, vai acontecer, mas ele não pode acontecer ao mesmo tempo. Precisa desacelerar, acontecer aos poucos. E aí outra coisa, né? Também a gente vai ganhando tempo enquanto os pesquisadores estão lá, né? Estudando, pesquisando, estão lá na luta, na batalha. A gente vai ganhando tempo aqui, olha. As pessoas, elas vão, muitas pessoas evitar de morrer, vão deixar de morrer porque elas foram atendidas. E a gente vai ganhando tempo porque pode descobrirem aí um medicamento, né? Que talvez saia primeiro e depois também uma vacina. Então, para a gente concluir aqui o nosso entendimento, né, aqui na análise desse gráfico, a gente precisa, né, nós precisamos achatar a curva. Achatar significa baixar, diminuir. Então, a gente precisa diminuir essa curva. A gente tem que ter uma curva aqui, ó, abaixo da capacidade dos hospitais. A gente precisa de menos pessoas doentes em um curto período de tempo, certo? Precisamos desacelerar a contaminação, diminuir o número de casos graves para não sobrecarregar profissionais, bem importante aqui também, viu? Porque os profissionais vão estar exaustos, cansados e também muitos vão se contaminar, né? Porque eles estão na linha de frente. Então também vão se afastar. A gente pode ter um problema também de ter um pessoal, a quantidade insuficiente. Então, além de não sobrecarregar os profissionais, também não ultrapassar a capacidade de atendimento dos hospitais. Né? A gente precisa evitar o colapso do sistema de saúde. Então, quando vocês escutarem dizendo aí, achatar a curva é isso aqui, ó. A gente precisa abaixar a curva. Precisa que as pessoas vão adoecendo devagar, aos poucos. E evitar o colapso do sistema de saúde significa que evitar que os hospitais fiquem todos lotados e as pessoas fiquem sem atendimento médico hospitalar. Então, isso que significa achatar a curva, diminuir, desacelerar o contágio das pessoas e colapso do sistema de saúde significa que os hospitais não podem ficar todos lotados. E aí, o que nós podemos, né, fazer para quebrar o ciclo de contágio e evitar que os hospitais fiquem lotados?
Então, nesse momento, né, para barrar o ciclo de contágio e evitar que muitos infectados com a Covid-19 fiquem sem atendimento hospitalar, é preciso evitar o contato pessoal, ter hábitos de higiene também, né? E aí somente o isolamento social é capaz de frear a disseminação desse vírus. E aí a gente precisa, nesse momento, né, parar e refletir. A gente precisa cuidar de nós, cuidar dos nossos familiares e da sociedade. Então, nesse momento, a única solução, né, é desacelerar, diminuir o número de pessoas doentes e por nós, né, pelos nossos parentes e pela sociedade, né, nesse momento a gente precisa, quem puder, ficar em casa, tá certo? Então essa mensagem que a gente fica aqui, é bom estar com vocês aqui, agradeço, muito obrigada pela atenção, todos que estiveram aqui até o final do vídeo. A gente vai debater nesse momento sobre esses conteúdos que a gente fez, depois vai fazer algumas atividades, tá certo? Muito obrigado. Aqui algumas fontes das informações que a gente passou nesse vídeo e agradeço a todos. Até a próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se, evitem sair de casa. Se sair, usem máscara. Um abraço e até logo. Tchau, tchau.